Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. Meu nome é Erika Chagas, conselheira do Corém São Paulo, responsável pelo conteúdo do Corém Sem Fronteiras. E na live de hoje, a gente vai falar sobre a atuação do Corém São Paulo em tempos de pandemia. E para falar desse assunto, o nosso presidente em exercício está hoje aqui conosco, o enfermeiro Cláudio Silveira. Seja bem-vindo, Cláudio, ao nosso canal. Obrigado, Érica, conselheira Eduardo, que também está presente, Lani, da gerente da fiscalização, o Wagner, também da fiscalização, Mariana, nossa linha de frente da GAP. Obrigado a todos os ouvintes, os profissionais que estão nos assistindo no Corém Sem Fronteiras. É um prazer participar desse programa, Érica, que eu já sei que já conquistou um largo número de aficionados, né? Acho que a cada Corém Sem Fronteiras se aumenta o número de seguidores. Qualquer dia eu vou pedir um autógrafo da Érica, né? E também é um prazer eu poder estar nesse momento aqui e compartilhar com vocês dos procedimentos, das ações que o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo vem fazendo para enfrentar essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? O Corém Sem Fronteiras está aí ativo já desde 2019, vem ampliando cada vez mais o alcance dos profissionais, e esse é o objetivo, né? Estreitar a relação com os profissionais de enfermagem, e a tecnologia tem sido esse canal, e agora na pandemia ainda mais. E a gente está vivendo um momento muito atípico no cenário mundial, né, com a pandemia, e essa pandemia impactou diretamente a vida dos profissionais de enfermagem. Cláudio, como que o Corém São Paulo define o papel da enfermagem na pandemia do Covid-19? Érica, eu acho que isso é um assunto que eu debato muito, até com a Eduarda, né, que é coordenador do nosso comitê, presidente do nosso comitê de crise. A enfermagem sempre teve um papel preponderante nas ações de saúde, sejam elas de pequena complexidade, sejam elas de média complexidade, de grande complexidade. Se você for ter um olhar mais atento para os procedimentos da área de saúde, né, a gente vai poder verificar que a enfermagem sempre está à frente. Eu acho que, respeitando as demais profissões da área, mas nenhuma outra atua tanto junto ao paciente do que a enfermagem. Eu acho que essa pandemia da Covid pegou a todos desprevenidos, tanto os que labutam na área pública como também na área privada. Quem em janeiro, em dezembro do ano de 2019 podia supor que 6 anos depois do início de 2020 nós estivéssemos nessa situação. Eu acho que eu sou formado há mais de 30 anos e eu nunca vi na minha atuação, e olha que eu tive à frente de várias campanhas de saúde pública, eu fui coordenador de vigilância epidemiológica, da sanitária, numa série de coisas, e eu nunca vi uma situação dessa. Me lembro vagamente da questão da meningite, para me remeter alguns anos atrás, mas frequentemente na questão da ebola na África, da MARS, mas assim, uma pandemia como essa eu nunca tinha visto, na verdade. E a enfermagem sempre esteve à frente. Talvez ela fosse um profissional invisível. A gente faz um monte de coisa, atua junto a várias equipes, só que a sociedade como um todo nunca viu a enfermagem da maneira como ela deveria ter sido vista, né? Nunca ninguém deu importância à enfermagem na medida em que ela merecia essa importância. Então, assim, temos um lado trágico da pandemia da Covid-19, óbvio, né? Não tem como você desprezar 50 mil óbitos, né? Uma catástrofe. Não tem como você esquecer que mais de 200 profissionais da área da saúde foram vitimados pela pandemia, mas tem um lado que esta pandemia veio para dar à sociedade a verdadeira dimensão que a enfermagem precisa. Nós nos tornamos visíveis. Talvez não da maneira como nós queríamos nos tornar visíveis, mas nos tornamos. Então, assim, a sociedade hoje nos olha com um novo olhar. Tem um novo olhar da enfermagem. Ela sabe que nós somos importantes.
seja ele o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nós ganhamos visibilidade. Isso nós temos hoje também. Nós somos o segundo país em número de curados. Também isso, nós devemos em grande parte a atuação da enfermagem. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. E o Corém está aqui para proteger, para dar esse respaldo para os profissionais, né? Falando nessa questão da proteção do profissional, como que o Corém São Paulo tem atuado em relação a isso? Como que tem sido a atuação da fiscalização do Corém São Paulo nessa pandemia? Então, isso é uma pergunta interessante, Eric, e é uma oportunidade que nós temos para esclarecer muitas coisas também, né? Eu, desde que comecei como conselheiro do Corém, na gestão anterior da Fabíola, nós éramos conselheiros, e agora, nessa gestão atual, eu vim como vice-presidente, a Renata, licenciada, era presidente, agora ela se afastou porque tem uma demanda imensa pela frente. Isso é uma outra coisa também que a gente podia esclarecer. Mas, nesse meu andar pelo interior, eu via muitas queixas, muitas denúncias que a enfermagem, a fiscalização do Corém não atua, que ela é inoperante, que a fiscalização sempre avisa com antecedência quando vai fiscalizar um determinado equipamento, que o gestor já está sabendo. Isso não é verdade. Eu acho que nenhuma outra gestão do Corém em São Paulo, logicamente que cada gestão tem seu olhar, tem sua prioridade, mas nenhuma outra gestão investiu tanto em fiscalização como nós investimos. Está aqui a Lani e o Vale que não me deixam mentir. Nunca ninguém investiu tanto na fiscalização. Fizemos cursos, os fiscais fizeram atualizações, reuniões várias, nós mudamos a imagem e o perfil da fiscalização. Desde que essa pandemia se instalou, nós criamos no Corém um gabinete de crise, cuja presidente é a conselheira Eduarda, que está aqui, eu acho que mais para frente vai falar nisso, e todas as ações destinadas a dar um suporte para que o nosso profissional atuasse na ponta foram tomadas. É bom que se diga, o Corém nunca fechou as portas. Por uma questão de legislação, seguindo-se uma orientação do próprio órgão federal, o nosso COFEM, né? O Corém São Paulo não é independente, ele segue uma orientação, é um sistema. Nós seguimos, então, uma orientação do COFEM. Nós temos que seguir orientações dos órgãos sanitários do Estado. Então, seguindo-se uma legislação, nós fisicamente deixamos de atender. Nós também temos profissionais de risco, e nós temos essa preocupação muito grande, tanto com os nossos colaboradores, como com aqueles que nos procuram para vários assuntos. Mas é bom dizer que, independente do prédio estar fechado, o Corém se manteve extremamente ativo, inclusive a fiscalização. Só para vocês terem uma ideia, desde o começo da pandemia até agora, foram mais de 2.700 inspeções. 2.700, das quais mais de 700 em loco, atendendo a demandas do Ministério Público, atendendo a demandas de nossos profissionais. Isso é bom frisar bastante, e ninguém avisa com antecedência. Quando a fiscalização vai até o equipamento e averigua nesta ação que há riscos para o trabalho do nosso colaborador, de imediato o Ministério Público do Trabalho é acionado, ou o Ministério Público de Saúde Pública. Então, assim, nós trabalhamos muito em conjunto com o Ministério Público, seja ele do Trabalho ou de Saúde Pública. Nós atuamos também, fizemos uma parceria com a deputada Annalise Fernandes, que é enfermeira e é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, no sentido de que ela criasse uma lei destinada a utilizar uma parte de uma cota estadual na compra de EPIs, que foram encaminhados para os nossos profissionais ali de frente. O COFEM, em conjunto com o Corém São Paulo, distribuiu mais de 10 mil máscaras N95. Também foram encaminhadas tanto a hospitais da capital como hospitais do interior. Então, assim, além das fiscalizações continuarem, elas continuam sendo efetuadas, nós também atuamos em várias frentes, né, de Assembleia Legislativa, doação de EPIs,
cursos online. Então, assim, o Corém manteve-se aberto e ativo. Isso é importante falar. O Corém tem trabalhado intensamente nesse tempo de pandemia. O serviço online surgiu de maneira forte aí na atuação do Conselho. Ainda vão entrar com a gente aqui daqui a pouco os gerentes de outras áreas para fazer sua apresentação, e realmente o serviço online se manteve ativo e com um grande alcance, trazendo um número enorme de atendimentos, né, como o presidente Cláudio acabou de reforçar. E logo no começo da pandemia, a falta de EPI foi um dos maiores problemas, né, enfrentados pelos profissionais, e o Cláudio já falou um pouco sobre isso, como que o Corém enfrentou essas questões. Você gostaria de ressaltar mais alguma coisa sobre a questão dos EPIs? Não, assim, é bom deixar claro que são duas situações, né, Érica? Uma coisa é você ter um equipamento que realmente tinha falta de EPI. Uma outra coisa é aquele equipamento que tem o EPI, mas talvez não da maneira como o profissional queria que fosse aquele EPI. Há protocolos para a utilização de maneira correta da máscara N95, da máscara cirúrgica, dos aventais, das máscaras face shields. Então, assim, o que o Corém preconiza e segue são os protocolos institucionais. O EPI deve ser usado de maneira correta no local correto, né? Isso, nós sempre, nas fiscalizações e nas nossas ações, tivemos muito isso em mente. Focalizar nisso, fazer foram feitas várias entrevistas nos órgãos de imprensa, Eduardo até ficou famoso também, de esclarecimentos de uso de máscara, de uso de EPIs, de lavagem de mãos. Então, assim, a atuação do Corém nessa pandemia foi extensa, além da fiscalização. Palestras, a participação em programas da mídia impressa e televisiva, reuniões nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. O Corém é parte ativa do Comitê de Crise da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Secretaria de Saúde, né? Nós fazemos parte do Comitê de Crise lá, até a Mariana, que também tem que dar de parabéns pelo número, pela maneira como o Corém atuou de maneira online. Foram mais de 1.900 atendimentos pela ouvidoria, né? Atendimentos no chat foram mais de 19 mil atendimentos pelo chat. Então, assim, eu acho que nós estamos de parabéns pelo trabalho que foi feito. Vocês estão de parabéns. Eu acho que estamos aqui, mais ou menos eu falo, para proteger os profissionais, para dar aos profissionais que atuam na linha de frente uma atuação segura, na verdade, né? Eu acho que isso é importante sempre ressaltar. O chat realmente foi um canal de comunicação que fez todo um diferencial, porque logo no começo da pandemia, a dúvida dos profissionais, a dúvida da sociedade como um todo era intensa sobre o Covid, sobre os equipamentos de proteção individual. Então, o chat, onde as pessoas podiam interagir, onde a gente tinha os profissionais treinados para atender a todos os profissionais e fazer essas respostas, realmente foi uma tomada de decisão assertiva do Corém São Paulo. A TI trabalhou forte para que isso acontecesse, junto com a fiscalização e toda a diretoria do Corém São Paulo, para que esse canal funcionasse no menor tempo possível, para que todos os profissionais pudessem ser atendidos nas suas dúvidas. Então, esse tem sido realmente, como o presidente Cláudio destacou, um período de muito trabalho, né? O Corém São Paulo tem um compromisso com os inscritos, essa gestão busca a proximidade com os profissionais de enfermagem. Então, a tecnologia veio aí como uma forma de estreitar as relações e facilitar o acesso do profissional de enfermagem aos serviços do Corém São Paulo, para que a gente conseguisse respeitar todas as normas governamentais, né, que foram pedidas pelo governo, além das recomendações do COFEM. Então, a tecnologia veio forte em relação aos atendimentos. Então, eu queria chamar a Mariana, né? A Mariana Lopes, que ela é a nossa gerente executiva da área de atendimento, para contar um pouquinho como tem sido os atendimentos, essa experiência nesse formato novo que surgiu diante da pandemia. Seja bem-vinda, Mariana.
Oi, Érica, boa noite. Bom, cumprimento todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. Boa noite para todo mundo. Então, Érica, realmente, uma das nossas principais, o principal foco que nós tivemos foi em facilitar a vida do profissional de enfermagem e, ao mesmo tempo, seguir as medidas de segurança que são preconizadas pelo COFEM, pela OMS, pelas secretarias de saúde e pelo próprio Ministério da Saúde. Então, inicialmente, nós fizemos a transposição de serviços como inscrição, reaberturas, transferências, os registros de especialista, remissão, suspensão, todos foram migrados para a modalidade online, né? Visando facilitar o que você falou, visando facilitar o acesso do profissional aos serviços do Corém São Paulo, que é uma demanda muito antiga, inclusive, que a gente tem, de sempre tentar melhorar esse acesso e facilitar esse acesso para que as pessoas não se desloquem tanto para buscar serviços no Corém São Paulo, para terem que deslocar, às vezes, nos seus dias de folga, para ter que buscar atendimento. Então, isso sempre foi uma coisa que nós sempre tivemos interesse, o Corém sempre teve muito interesse nisso, e agora, com essa tendência, a gente conseguiu começar essa migração, fazer essa migração quando foi o início da pandemia. Além disso, a gente foram prorrogados prazos de remissão, cancelamento, suspensão, a isenção da anuidade para esses pedidos foi prorrogado, o prazo de pagamento de anuidades foram prorrogados para 31/7, a validade das carteiras de identidade profissional todas foram prorrogadas, inclusive as que foram vencidas, as que estavam vencidas, justamente para que o profissional não precise se deslocar até o conselho no momento de pandemia e se expor a mais risco, o profissional de enfermagem ter que se expor a mais risco só para ir pegar um documento, retirar um documento. O COFEM também, através das medidas que ele nos autorizou, porque tudo isso, claro, foi autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem, foi através de resolução do COFEM, autorização para a gente trabalhar na modalidade online, ele também instituiu a certidão de inscrição que nós temos aqui no Corém São Paulo, que é de cadastro, que a pessoa emite pelo nosso site, ela foi definida pelo COFEM como um documento hábil e legal para permitir o exercício da profissão durante a pandemia, para que o profissional possa apresentar essa certidão e não precisar se deslocar. Uma coisa importante, Érica, para ressaltar, o Cláudio falou também, o número de atendimentos que nós tivemos no Corém São Paulo a partir do início da pandemia, ele deu um salto, ele aumentou muito, entendeu? Ele teve um aumento muito grande. Nós tivemos mais de 51 mil atendimentos online, mais de 18 mil atendimentos telefônicos nesse período. Nós concedemos mais de 15 mil inscrições até a metade de junho, de inscrição profissional, e mais de 1.400 profissionais reativaram a inscrição conosco para atuar na linha de frente da pandemia, para aproveitar esse novo nicho de mercado, o mercado de trabalho que estava demandando o nosso profissional de enfermagem. E a demanda ela aumentou de uma forma que a nossa equipe de atendimento, ela contou, inclusive, com reforço dos colaboradores de outro setor. Foi feita uma verdadeira força-tarefa para ajudar a equipe de atendimento a atender a demanda de atendimento que nós tivemos, esse boom, esse aumento na nossa demanda de atendimento por conta e decorrência da pandemia mesmo, da situação do Covid, da abertura de postos de trabalho para atuação. Obrigada, Mariana, pelas informações. Eu quero aproveitar a oportunidade de registrar aqui meu reconhecimento ao trabalho dos servidores do Corém São Paulo, que estão se empenhando muito, né, para se familiarizar com a tecnologia e poder manter todo esse serviço de atendimento ao profissional ativo, aumentando a capacidade de atendimento do Conselho na pandemia. Então, eu acho isso fantástico, né? Assim, a tecnologia somando, né, com o Conselho, para atender os profissionais e aumentar a sua capacidade de atendimento, né? Eu lembro quando eu cheguei no Conselho, se falava de atendimentos online como uma proposta e a pandemia veio e acelerou muito esse processo, não só no Corém, mas na sociedade como um todo, e a gente vê aí os frutos disso, com o aumento de atendimento, precisando remanejar colaboradores internos para que pudesse atender essa demanda. Então, realmente, o Corém São Paulo está de parabéns, os profissionais que estão ali trabalhando intensamente, né, nesse novo formato que é o atendimento online e dando conta de toda essa demanda aí que surgiu no Conselho Regional de São Paulo. O Cláudio ainda citou o trabalho do Comitê de Gestão de Crise do Covid-19 e a gente está aqui com
a presidente do comitê, a enfermeira, a primeira secretária do Corém São Paulo, conselheira Eduarda Ribeiro, que está à frente do comitê de crise e vem trabalhando arduamente, né, com todas as demandas que o comitê apresenta. Seja bem-vinda, Eduarda. Oi, Érica, tudo bem? Boa noite a todos aqui, os presentes, ao presidente, a Mariana, a Lânia, ao Wagner, e a todos os profissionais de enfermagem que estão aqui nos acompanhando. Eu estava, enquanto os outros falavam, eu estava aqui acompanhando alguns comentários aqui no Face. Eu vou responder para a Raquel Cima, que ela falou aí da experiência da Mariana, né? Se agora a gente já pode continuar atendendo assim. Raquel, de verdade, a gente aprendeu muito, né, nesse tempo. Então, trouxe uma experiência da qual talvez a gente não tivesse em outras épocas, e a gente já analisa muito fortemente como que a gente vai fazer para continuar fazendo atendimento online, do ponto de vista de facilitar a vida do profissional de enfermagem, né, principalmente se deslocando num estado tão imenso e também numa cidade tão atribulada quanto São Paulo. Então, a gente já está pensando nisso, do que a gente vai manter trabalhando com a tecnologia da informação. O comitê de crise, gente, ele vem trabalhando demais desde que a pandemia aí foi notificada e nós entramos nesse estado aí do Brasil e do mundo, nessa situação de não poder, por exemplo, sair às ruas, né, ficar em casa, que é a questão mais segura. No entanto, nós somos serviços essenciais, então a gente não poderia deixar de atender os profissionais, visto aí a fala da Mariana. Então, a gente vem trabalhando muito com as questões relacionadas ao Covid e ao funcionamento do Corém São Paulo. Então, toda a força-tarefa que foi feita para organizar o atendimento do Corém São Paulo via remotamente, isso saiu do comitê de crise, né? Então, fomos nós que deliberamos sobre a realização dessa força-tarefa de todas as áreas, para garantir o atendimento dos profissionais, os critérios para a entrega das máscaras N95 que o Cláudio citou. Continuamos ainda, né, que são critérios de instituições públicas que atendam Covid, enfim. A gente também tem zelado pelas medidas de segurança nas unidades de atendimento do Corém São Paulo. A semana passada, nós passamos em plenário o nosso plano de acordo com o governo do estado, de acordo com as cores, de como que a gente vai colocar o Corém presencialmente, né? De acordo com o que o governo determinou, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Corém, por ser uma instituição pública, não pode fazer o que lhe dá na telha. A gente só pode, única e exclusivamente, fazer o que a lei determina. Então, a gente tem que seguir a lei. E, seguindo a lei, o nosso plano passou a semana passada, então foi um plano feito com muito critério, porque nós zelamos pela assistência de enfermagem, mas nós também temos profissionais pelos quais nós temos que zelar em relação à saúde. Eles são responsabilidades do Conselho. Então, ele é responsabilidade da gestão. Então, a gente tem trabalhado aí com toda essa dinâmica para que a gente consiga colocar os funcionários num ambiente seguro. A gente também tem dialogado muito com o COFEM do ponto de vista de manter a consonância com as diretrizes, né, que o órgão superior emana, e a gente tem que seguir, como já bem foi dito aqui, nós não somos independentes, né? Nós seguimos aí todo um script para trabalho. Outra atuação importante que nós tivemos, e isso casa muito com a questão do Nursing Now, né? Infelizmente é uma situação muito difícil para todo mundo, mas a enfermagem tem que assumir o seu papel do ponto de vista do cuidado da saúde da população, e a gente conseguiu uma inserção importante da enfermagem na imprensa. Então, é com muito orgulho que a gente vê hoje muitos enfermeiros dando entrevistas e mostrando para a população como que a enfermagem pode colaborar para a manutenção da saúde da população como um todo, né? Então, nessas entrevistas, a gente não só orienta a população, mas também a gente mostra para essa população, para a sociedade, quais são as nossas dificuldades em relação à categoria, né? Então, quais são as nossas demandas e um pedido para que eles continuem nos apoiando. E aí, a gente, ao mostrar também as boas práticas, a gente busca essa valorização, essa boa imagem pela qual a enfermagem merece. Realmente, a pandemia, assim como o nosso presidente comentou logo no começo da live, tirou a enfermagem da invisibilidade, né? A sociedade descobriu
quem somos nós e o quanto é relevante a nossa atuação no serviço de saúde, e isso é muito bom. Só que essa questão da mídia, né, que você trouxe, essa questão de estarmos constantemente profissionais de enfermagem sendo entrevistados, mostrando a rotina dos profissionais, as pessoas descobrindo o que a enfermagem faz no seu dia a dia, a gente também tem um outro lado da comunicação, e como eu sei também do seu know-how na área do direito, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta no sentido assim, infelizmente a gente se depara nessa pandemia com muita fake news relacionada ao Covid-19 e também, às vezes, informações que buscam distorcer a atuação dos órgãos oficiais. Como que você vê isso? Eu vejo isso com preocupação, eu vejo isso com tristeza e eu vejo isso até com um certo estarrecimento. Por que eu digo isso? Porque assim, a gente faz parte de uma profissão que busca muito a valorização. Né? Então, a gente busca mostrar o nosso trabalho de maneira correta e de maneira ética. E como conselheira hoje, né, investida como conselheira na Casa da Ética, eu vejo com muita preocupação essa questão de nós olharmos para as mídias sociais e enxergar os outros profissionais de enfermagem tentando desvirtuar, distorcer por meio de mentiras a nossa atividade. Isso, se não fosse crime, né, seria somente triste, mas além de ser triste, preocupante, é criminoso. Então, eu lamento muito que no momento de tanta fragilidade, que não é só para a enfermagem, é para a sociedade, a gente ainda ter que se deparar com esse tipo de conduta de pessoas que vão sempre tentar tirar vantagem de uma situação tão desesperadora para todo mundo. Então, como conselheira, como profissional integrante de um conselho de ética, eu faço um apelo para as pessoas. Assim, a gente não tem como fazer apelo para aqueles que fazem esse tipo de coisa, né? Porque eu acredito que eles pouco irão nos ouvir, mas eu faço um apelo para as pessoas que, na verdade, são vítimas dessas fake news. Ao se deparar com informações caluniosas e duvidosas, busquem os esclarecimentos e a verdade. Né? Busca a verdade com quem pode te dar a verdade, porque ninguém tem a intenção de omitir. Então, a enfermagem é uma profissão que lida com a saúde e a vida, e nela, dentro dessa enfermagem, não tem espaço para esse tipo de conduta, que é, na verdade, um desserviço à sociedade. E essa semana eu até postei uma frase no Facebook, que eu acho que é uma frase que vai acompanhar a gente agora por muito tempo, né? E até o final do ano, que é: caridade que gera publicidade não é caridade, é autopromoção e oportunismo. Então, fizemos tanto, e, no entanto, não fomos bradar aos quatro ventos tudo o que fizemos, mas a gente está aqui em forma de dar uma resposta para os profissionais de enfermagem, dar uma resposta para a sociedade do quanto temos trabalhado e garantir com que eles possam contar conosco. Eu concordo com você, Eduarda. Realmente, esse uso da informação de forma inadequada realmente é triste. A gente passa por esse momento na sociedade como um todo. Por isso, eu peço aos profissionais que, antes de replicarem informações, seja lá que tipo de informação for, verifique se ela realmente procede, né? Para que a gente acabe não reforçando e disseminando informações que são inverídicas. Isso é fundamental, a gente ter esse senso crítico como cidadão. E logo no começo Érica, desculpa, eu só queria aproveitar como presidente do Comitê de Crise, parabenizar, né? Talvez eu não tenha mais oportunidade de falar, e eu queria parabenizar aqui, porque como presidente é uma atividade muito difícil, e como eu enxerguei na Mariana, que é gerente do GAP, na Lani, juntamente com a Rêndrica da fiscalização, com a Yasmin, que é da comunicação, com o Joel, que faz parte do grupo de funcionários, com a Fernanda, que é a nossa procuradora, o quanto eles se doaram
para fazer com que isso acontecesse. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né, público, né, porque eu acho que a gente tem que agradecer também. Na hora que a gente dá bronca, mas na hora que a gente tem que agradecer, a gente tem que dizer o quão eles são importantes, o quanto eles colaboraram e o quanto eu me sinto grata por fazer parte desse grupo e por eles terem transformado o meu trabalho tão mais prazeroso e eu poder dormir tranquila de noite sabendo que está tudo correndo da forma mais ética e correta possível. Muito obrigada. Muito legal esse reconhecimento e as pessoas saberem que nos bastidores existem, né, profissionais muito sérios trabalhando ali em prol dos profissionais de enfermagem e dos resultados que a gente tem. Logo no começo da live, o nosso presidente, o Cláudio, falou sobre a fiscalização, então eu queria chamar agora para participar com a gente o Wagner Urias e a Alane Ino, que trabalham na gerência da fiscalização, para eles contarem um pouquinho de como tem sido essas inspeções, como que tem sido o trabalho da fiscalização, o chat, enfim, eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, essa dúvida de saber como que está acontecendo isso realmente, assim, de forma prática. Precisa liberar o microfone de vocês, está fechado. Ainda está fechado. Enquanto vocês vão abrindo o microfone, a Raquel Cima fez algumas perguntas em relação à fiscalização, como que aconteceram as inspeções, então eu acho que vocês podem ir pensando, né, que eu ia passar essa pergunta para vocês. Em relação às denúncias éticas, sempre que a gente percebe irregularidades ao nosso código de ética, as denúncias são feitas aos órgãos competentes, né? E a gente aguarda toda essa verificação, que nem sempre acontece em tempo recorde, né? Mas a gente sempre respeita as questões da legislação frente a isso. Pronto, gente, abri o microfone de vocês. Sejam bem-vindos, Lane, Wagner. Estamos ouvindo vocês. Fechou de novo. Nós somos um dos únicos conselhos que estão fiscalizando de forma contínua nas instituições, né? Mas também antes nós fizemos um trabalho intenso, né? Assim como a apresentação do Comitê de Crise, que a Eduarda belamente apresentou, né? A fiscalização internamente precisou fazer um planejamento, um plano de contingência, né? Dessas ações, respeitando as diretrizes do Conselho Federal. Então, nós já estamos no 7º plano, né, de contingência, mas, ao mesmo tempo, também fiscalizando, né? Então, hoje nós já atualizamos esses números agora à tarde, né? As nossas ações, além das fiscalizações, elas têm se baseado também, após as fiscalizações, em encaminhamentos, né? Dezenas de encaminhamentos para o Ministério Público do Trabalho, para ações, né? Nós temos atendido também demandas do Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, as secretarias municipais, estadual de saúde, né? E as municipais também, não só da Grande São Paulo, mas do interior, né? Só para vocês terem uma ideia, do Ministério Público do Trabalho, 117 encaminhamentos, né? Como já foi citado, o canal de denúncias também, da ouvidoria, um número enorme, né, para tirar dúvidas de profissionais, para orientar esses profissionais, também tem, e basicamente, né, o que mais chama a atenção nesse momento, realmente, no início foi a falta de EPI, né, e agora com o passar do tempo tem sido esse racionamento de EPI.
Naturalmente, no início, os fornecedores tiveram dificuldade, né, as instituições também de adquirir, um pouco a qualidade também, um pouco deficiente, né, mas isso tudo, a fiscalização foi em loco, né, orientar, fazer um trabalho também de educação, porque as instituições também tiveram certa dificuldade de fazer os seus planos internos de contingência, né, então o trabalho da fiscalização tem sido intenso, né, hoje nós ultrapassamos mais de 827 fiscalizações em loco. Então, um trabalho que a gente agradece também ao Comitê de Crise. Nós temos uma equipe também de fiscais que tem trabalhado diuturnamente no sentido de dar as devidas orientações, né? Preencher as estatísticas que nós temos alimentado também no nosso banco de dados e também um boletim informativo do Conselho Federal, né? Nós somos um sistema, então a sociedade precisa conhecer o que a fiscalização tem feito para defender, né, os profissionais, para que eles possam trabalhar de forma segura e dar uma assistência segura também à população. A Lani vai passar um pouco os números, só para o pessoal ter uma ideia, né? Boa noite a todos, boa noite Cláudio, Eduarda, Mariana, Érica. Agradeço pelo convite de participar dessa live e pela oportunidade de falar em relação ao trabalho da fiscalização, né? Então, desde o começo da pandemia, o trabalho da fiscalização ele foi intensificado e os fiscais se movimentando em todas as atividades possíveis de serem feitas, né? Lembrando que todas as precauções, teletrabalho, não é exclusividade do Conselho. Então, a gente teve, né, essa atividade esse tipo de atividade que se estendeu aí para todo mundo. E todo mundo se deparou com uma realidade nova e a gente precisou se adequar. Assim foi feito também no Corém São Paulo. Entre essas atividades, a gente intensificou os atendimentos pela ouvidoria, né? Então, no começo, principalmente, quando se tratava de algo desconhecido, as pessoas ficaram apavoradas, então a gente teve aí uma demanda enorme na ouvidoria, e desde o dia 24 de março até o presente momento, a gente recebeu 1.968 ouvidorias. Dessas 1.968, então a gente teve denúncias por falta de EPI, racionamento de EPI, assim como o Wagner já especificou, né? E essas denúncias a gente está apurando todas elas, tá? Então isso é importante também deixar claro que no decorrer das designações, os fiscais estão atuando em loco para poder atender essa demanda de ouvidoria. Das inspeções, então a gente ultrapassou aí a marca de 3.000 inspeções, e é importante aqui deixar todos vocês cientes de que todas as ações da fiscalização, elas estão baseadas nas diretrizes do Conselho Federal. Então, todas as ações, todas as atividades, toda a movimentação dos fiscais, toda a aplicação de termos de fiscalização, de formulários, de coleta de dados, as atividades em loco, as atividades remotas, elas respeitam, a fiscalização atua no sentido de respeitar as diretrizes do Conselho Federal. A gente já ultrapassou 19.000 atendimentos pelo chat. Então, foi criado logo no início da pandemia, o chat começou a funcionar aí no dia 24 de março, e a gente ultrapassou 19.000 atendimentos, né? Então, é um número bastante expressivo. Nós temos fiscais atuando nesse grupo. Começamos aí com 18 fiscais, hoje a gente tem 6 fiscais, o que é natural, porque as manifestações elas vão diminuindo e se estabilizam, né? O começo foi o que gerou
muitas dúvidas, muito susto nas pessoas, e as pessoas procuraram bastante, acessaram bastante o canal. Então, mostrando para vocês essas atividades, como foram organizadas as atividades da fiscalização, a gente percebe que, em momento algum, a fiscalização deixou de trabalhar. Trabalho este pautado nas diretrizes do COFEN, eu volto a repetir. Tá? As diretrizes, elas sofreram alterações, 3 alterações, né, desde o finalzinho do mês de março, e a fiscalização vem se reunindo para estabelecer todo o fluxo que fique adequado com essas diretrizes. Então, são reuniões constantes, são treinamentos constantes, elaboração de documentos, procedimentos operacionais padrão, para que o fiscal tenha condições de trabalhar com as melhores ferramentas que a gente pode disponibilizar. Então, em momento algum, a fiscalização deixou de atuar, deixou de atender, deixou de orientar os profissionais e de comparecer às instituições. O Fale Conosco, ele já é uma ferramenta antiga, né? E nesse período de pandemia que a gente levantou um número de mais de 2.000 atendimentos. Então, também é um número muito expressivo. O administrativo, a gente tem o administrativo que é exclusivo da fiscalização, e esse trabalho do administrativo, eles já responderam, é um grupo formado por 16 pessoas, que já atenderam mais de 10.000 manifestações de Fale Conosco, solicitações de responsabilidade técnica. Então, só de análise de concessão para responsabilidade técnica foram mais de 2.200. Dessas 2.200, 1.500 foram deferidos. Então, percebe-se que o administrativo da fiscalização, que atua em relação a responsabilidade técnica e registro de empresa, também a gente tem números bastante consideráveis, o que nos permite afirmar que a fiscalização vem trabalhando com bastante esforço, utilizando todas as suas ferramentas. A equipe nunca deixou de atuar, e também da parte administrativa, mais de 2.600 atualizações de listagens de profissionais. A listagem de profissionais são os profissionais vinculados às instituições, então as instituições elas encaminham as listagens e o Conselho faz a atualização dessas listagens, né? Manter atualizado o cadastro de profissional, enfim. E é uma maneira aí de atuação da fiscalização, principalmente quando a gente comparece nas instituições para verificar o exercício profissional. Então, o papel do Conselho, a atividade fim do Conselho, fiscalização, continua produzindo, continua intensificando as suas ações, e os fiscais, eles continuam se movimentando entre esses grupos de atividades que eu falei aqui, né, que eu especifiquei, sempre com base nas diretrizes do COFEN. Então, essa é a parte de produtividade da fiscalização durante a pandemia. Tá? E é importante dizer que são profissionais, os fiscais, a gente tem 98 fiscais, né? Mais 16 administrativos. Então, essa equipe da fiscalização é uma equipe bastante dedicada, é uma equipe que vem trabalhando, se esforçando, que vem entregando primorosamente o que é demandado. Então, é uma equipe grande, com grandes números, com grandes talentos. Tecnicamente, uma equipe que a gente tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de estar à frente dessa equipe, de fazer parte dessa equipe. Já tenho muitos anos de conselho. A maioria, eu posso dizer aí, quase 100% dos fiscais também tem bastante tempo de conselho. Então, tecnicamente, a gente está lidando com profissionais de alta qualidade, né? E é isso que eu acho que tem que ser exposto. A fiscalização tem que ser vista dessa maneira.
Então, assim como todos os profissionais de enfermagem, cada um no seu papel, nesse leque de possibilidades que a enfermagem proporciona, pelo lado do conselho, a gente tem os enfermeiros, auxiliares de fiscalização, técnicos que são técnicos e auxiliares de enfermagem, atuando na parte de fiscalização do exercício profissional, né? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, essas informações que eu acho importante levar para todos, né? E é nesse escopo que a gente vem trabalhando atualmente, desde o começo da pandemia, com todas as adequações necessárias, conforme as diretrizes vão se moldando a cada fase, a cada questão que aparece, a cada novidade que surge nesse período que a gente vem vivendo. Eu gostaria de contribuir ainda, Érica, com uma das informações muito importante que a equipe de fiscalização, não só da sede, mas também das 13 subseções, né, tem trazido para nós, e em relação às instituições críticas em relação aos EPIs, né? Então, a parceria com o COFEM, né, que o Conselho Federal nos encaminhou mais de 22 mil máscaras N95, né? Então, esse trabalho da fiscalização in loco, né, nos permitiu um diagnóstico, né, aonde que estava sendo necessário essa distribuição de máscaras N95. Então, esse trabalho ir em loco também nos permitiu o levantamento, a listagem dessas instituições, especialmente instituições públicas, né, com atendimento paciente grave de Covid, e elas receberam e têm recebido as máscaras N95. Os profissionais têm sido entregues diretamente à equipe de enfermagem, né? E a gente insistentemente, é importante a sociedade conhecer isso, né? Para que os profissionais trabalhem de forma segura e prestem uma assistência segura também à população, né? Aos pacientes. Eu quero parabenizar a equipe da fiscalização, porque... A gente não está escutando. Peraí. Esse fone aqui, ó. Coloque os dois lados. Pronto? Pronto. Então, eu quero parabenizar a equipe da fiscalização, porque vocês todos têm trabalhado intensamente, as fiscais, as auxiliares vestiram realmente a camisa e o propósito, né, desse atendimento aos profissionais, que já era feito, só que tiveram que passar por toda uma adaptação do serviço, as recomendações, as adaptações, as recomendações do Conselho Federal. Eu acho muito importante essa fala, né, para as pessoas saberem que o Corém São Paulo ele responde ao Conselho Federal e a gente segue normas, né? Sim, E como a Alane falou agora, né, que conforme as novidades vão aparecendo, vão surgindo as adaptações, é esse envolvimento, né, dos profissionais que trabalham aí no Corém, dos fiscais, que estão trabalhando intensamente, que tem que ter essa resiliência e eles estão respondendo muito bem a isso, tanto que a gente tem esse número enorme de atendimentos que são feitos tanto via remota, assim como em loco, né? Então, essa readaptação ao novo cenário, que é uma coisa que a gente não consegue prever, exige muito, né, até da saúde mental desses profissionais, exige muito do serviço como um todo, e está todo mundo prontamente respondendo a essas demandas para que os profissionais de enfermagem possam ser atendidos nas suas necessidades. Então, eu quero parabenizar muito a equipe da fiscalização e tudo que vocês vêm realizando, e mantendo todos esses atendimentos que vocês trouxeram aí, esses números importantes. Ok, obrigado. A gente está chegando ao final da nossa live. Antes de finalizar, eu quero só lembrar que o aprimoramento profissional continua acontecendo também nesse formato online, através do Corém Sem Fronteiras, né? Um programa que a gente começou em abril de 2019, através do YouTube, e semanalmente a gente
entra com assuntos de aprimoramento profissional. Eu estou responsável pelo canal, responsável pelo conteúdo do canal. Então, a gente vem buscando trazer informações para deixar o profissional sempre atualizado. Logo no começo da pandemia, a gente saiu com a maratona do Covid-19 para trazer assuntos de aprimoramento profissional sobre o tema. Foram mais de 3 horas de transmissão naquele dia. Depois a gente movimentou uma maratona de saúde mental, para trazer ferramentas para os profissionais de enfermagem frente à saúde mental. E hoje eu estou feliz de poder falar para vocês que a gente inaugurou mais um formato de aprimoramento profissional em parceria com o Corém Educação. E hoje a gente fez uma estreia, né, a nossa primeira aula através da plataforma Teams, que são plataformas que permitem até 250 participantes, e foi um sucesso. Então, acompanhe no site todos os eventos que estão disponíveis via online, e nesse formato, junto com o Corém Educação, a gente consegue gerar certificado para os participantes, e isso soma muito para o currículo de todos os profissionais de enfermagem. Então, não deixe de se atualizar. O Corém São Paulo tem essa preocupação. Hoje a gente falou de tópicos especiais em Covid-19, então a gente vem movimentando o aprimoramento profissional também através das plataformas digitais para respeitar todas as normas aí de isolamento e distanciamento social. Eu quero agradecer a participação de todos, da Mariana Lopes, da Lani Hino, do Wagner Urias, da Eduarda Ribeiro, e não sei se o nosso presidente, o Cláudio, ainda tem algumas palavras. Eu queria agradecer também a participação da conselheira Eduarda, da conselheira Érica, da Mariana, do Wagner, da Lani. Agradecer muito aos profissionais que estão nos assistindo. E eu queria, só para finalizar, pegar um pouquinho a fala da Eduarda. Eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte: esse é um ano eleitoral. Ao final do ano, vão ser realizadas eleições para a nova gestão do Corém. A gestão que vai estar à frente do nosso órgão nos anos de 2021, 2022 e 2023. Então, eu acho importantíssimo que todos que têm condições, que têm direitos, participem do processo eleitoral. Que montem chapas, venham participar do Corém, se coloquem para a escolha dos nossos profissionais. Só que, infelizmente, tem profissionais que aparecem a cada 3 anos, né? Tomam um chá de sumiço, a cada 3 anos voltam, reaparecem, como se fossem salvadores da pátria. O Corém, ele executa um trabalho sério. Nós estamos à frente de uma gestão séria, um projeto sério. A nossa finalidade é servir de maneira boa ao nosso profissional. Eu não tenho interesse, eu acredito que nem Eduardo, nem outro conselheiro, em servir ou assistir um ou outro grupo especificamente. A nossa intenção é realizar um bom trabalho e ser reconhecido pelo nosso profissional, pelo enfermeiro que está na ponta, pelo auxiliar que está na ponta, pelo técnico de enfermagem que está na ponta, muitas vezes executando o seu trabalho de maneira, às vezes, até muitas vezes não condizente, com baixos salários, com sobrecarga de trabalho, e nós não estamos alheios a isso. O Corém São Paulo, embora não seja nossa finalidade, porque nossa finalidade que é fiscalização do exercício profissional, isso é muito bem claro na lei que criou os conselhos. Muitas vezes nós fomos também defendendo as 30 horas, nós fizemos várias reuniões com prefeituras municipais, com câmaras, defendendo as 30 horas. Em algumas cidades já conquistamos as 30 horas, seja nessa gestão ou na anterior. Acompanhamos o trabalho do Congresso Nacional para que se torne oficial em todo o território as 30 horas. Nós acompanhamos a batalha pela aposentadoria especial. Então, assim, nós não estamos alheios às necessidades do nosso colaborador. Nós estamos acompanhando. Só que nem sempre estão nas nossas mãos esses benefícios. A enfermagem tem que também se politizar. Ela tem que ter candidatos às câmaras, à Assembleia Legislativa, ao Senado, que nesses locais é que se faz as leis que mais na frente vão nos beneficiar. Também temos que ter isso em mente. Não acreditem em fake news ou em informações mentirosas.
O Corém não está fechado, nunca fechou, continuamos prestando um belo trabalho online. Temos uma equipe de excelência para isso, né? O Wagner, a Lânia, a Mariana, a própria Eduarda, mostrar esses números. E quando quiserem, desejarem saber informações fidedignas, acessem os nossos sites, liguem para o atendimento. Estamos aqui à disposição de vocês. Esse é um ano eleitoral e não deem ouvidos a informações mentirosas e desconexas. Acessem os nossos sites para que tenham as verdadeiras informações. E faça aqui uma homenagem aos familiares, aos amigos daqueles profissionais de enfermagem que se foram combatendo a Covid. Então, a esses, os meus parabéns. Né? Todo o nosso apoio. Era mais isso, Érica. Quero agradecer as palavras do nosso presidente, Cláudio Silveira, e reforçar a informação que ele deu. Entrem no site do Corém, lá você encontra todas as informações que você pode querer sobre a profissão, sobre atendimento, o chat, o Fale Conosco. A gente tem uma página só com informações de Covid-19, a gente tem o portal da transparência lá também, né, respeitando todas as normativas. Então, acesse o site e tenha mais informações sobre a profissão. E agradecer, mais uma vez, a todos que entraram aqui hoje nessa live, com o objetivo de mostrar para os profissionais como a gente tem trabalhado, o que tem acontecido. Essa era uma proposta da gestão, esse estreitar, né, as relações com os profissionais de enfermagem. O Corém somos todos nós, e a gente tem usado a tecnologia para trazer essas informações e nos aproximar cada vez mais para que a gente possa fazer uma enfermagem de qualidade no estado de São Paulo. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, que nos assistiram ao vivo. O vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. E essa semana a gente ainda volta com Corém Sem Fronteiras. Aguarde. Até a próxima. Boa noite.